A cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Identidade, Jorge Aragão, para a gente falar de um assunto importantíssimo nesse dia 20 de novembro de 2024. É o Dia da Consciência Negra, mas é um dia importante para que todas as pessoas possam pensar dos pontos de partida e os pontos de chegada, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai, por onde a gente passa. E aqui no estúdio eu tô com a Cíntia Martins, apresentadora da Band do podcast Pretoteca, junto da Larissa Alves aqui na Band News FM, para nos fazer um convite para escutar o podcast nessa semana, nesse dia tão importante, né, Cíntia? Bom dia. É isso, Renan. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. É um prazer estar aqui com vocês. A gente preparou um Pretoteca especial, né, que é um programa que a gente veicula por áudio e também por vídeo no YouTube da Rádio Band News FM, sobre a data da consciência negra, né? Especialmente por ela ser pela primeira vez nacional. Ela já era feriado em alguns estados, alguns municípios pelo Brasil, mas é a primeira vez que ela está acontecendo no Brasil inteiro. E muita gente se pergunta, né, por que um dia para falar dos negros, por que um dia da consciência negra, a gente precisa de consciência humana. E aí a gente vai vendo, né, as questões que a gente sofre na pele no dia a dia, o porquê que a gente precisa dessa data. Nós, negros, temos ficado cada vez mais conscientes, né, com leituras, com respostas, com diálogos, mas a população, no geral, precisa ainda dessa consciência, especialmente as pessoas brancas, né, para pensarem em ações. E não basta só assim, eu sou antirracista, até tenho amigos negros, né, mas é para realmente entender e refletir do porquê que eu digo que é doloroso para mim, né? Não basta dizer, eu conversei com fulano que é negro e diz que não é tão bem assim. Mas se para uma pessoa já doeu, é importante a gente refletir e pensar do porquê da gente tocar nesse assunto e ter uma data como essa. Claro que é de celebração também, né? Até eu ouvia o Dom Filó, que é uma dos pioneiros na questão racial no Brasil, do movimento negro no Brasil. Ele falou, nossa, eu vivi para ver um dia da consciência negra nacional. Então é muito emocionante para pessoas que vieram antes da gente conseguirem ter esse momento de celebração mesmo, de trazer essa discussão nacionalmente falando, né, pensando globalmente até de alguma forma, e para a gente, né, nós que viemos depois, conseguir ampliar essa discussão hoje com mais diálogo e combatendo o racismo de uma forma bem ampla, né, porque muitas pessoas até dizem, o racismo aumentou. Eu acho que a gente está conseguindo denunciar mais, né? Então a gente preparou esse Pretoteca para falar da importância da data, do porquê que ela nasce. Ela nasce porque dia 20 de novembro foi a data que Zumbi dos Palmares foi assassinado, né? Mais de 300 anos atrás. Para celebrar inicialmente o Zumbi, ela vai se desdobrando a se tornar a data da consciência negra. E a gente tem casos de racismo recentes no Brasil, né? Que acontecem a todo momento, né, Renan? E a gente conversou com uma professora, Carolina, que fala sobre a importância da gente implementar disciplinas de questões raciais nas universidades também. Já existe uma lei para que esses ensinos, né, de afro-indígenas e afro-brasileiros aconteçam nas escolas. Não é implantado da forma como deveria ser, não é amplamente implantado, mas já existe uma conversa no ensino de base. Mas ela precisa também ir para as universidades. Vamos ouvir o que ela fala, na volta a gente conversa mais um pouquinho. São essas pessoas que vão estar ocupando cargos de poder e de decisão na sociedade brasileira e que vão estar movimentando esse poder político e econômico, que não vão se sensibilizar e não vão entender historicamente essas pessoas. Então eu tenho batido na tecla da necessidade de termos cursos em relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade nesses cursos. É super importante, porque a gente precisa desconstruir, né, parar com esse epistemicídio e pensar a formação relacionada com a nossa realidade cultural, com a nossa realidade política e econômica. É muito importante isso que ela traz, né? Porque muitas vezes essas experiências raciais ou experiências de gênero, de sexualidade, ficam muito apegadas à experiência das pessoas. Sim. Quando a gente fala do lugar de fala, em diferentes aspectos, isso é importante, mas não necessariamente essas experiências precisam estar na academia, por exemplo, né? Tem um termo que a gente fala às vezes, né, do wiki preto, né? Sim, é verdade. A pessoa preta que precisa saber explicar o que é racismo e precisa explicar para uma pessoa que não é negra como é que se combate,
E não, você não precisa contar as suas dores, você não precisa explicar ao mundo para ela que vai buscar conhecimento. Exatamente, a gente só é preto, né? Não somos especialistas em questões raciais, mas acaba que, infelizmente, só a gente acaba se letrando, né? Indo atrás e estudando e lendo, mas é um problema da sociedade inteira, outras pessoas precisam também. Quem falou com a gente foi a Carolina dos Santos Bezerra Pérez, ela é professora da Universidade de Juiz de Fora, Universidade Federal, e também especialista em assuntos, né? Estudos de questões raciais e quilombolas pela Universidade de São Paulo. E ela falava, né, de implementar essas disciplinas com questões étnico-raciais nos cursos. Os cursos que ela fala são especificamente engenharia, medicina e direito. São cursos que, no geral, em sua maioria, são cursados por alunos brancos, né, que já vêm de uma herança. Geralmente são pais que são advogados, pais que são médicos e perpetuam essa herança. Poucos alunos negros ainda estão dentro dessas faculdades, mas os brancos que estão, volta e meia, estão envolvidos em casos de racismo, como a gente viu nos Jogos Universitários nessa semana, né, chamando os alunos cotistas da USP de pobres, né, e xingando como se cotista fosse um xingamento. É uma vitória que existam políticas públicas para que esses alunos possam estar ali. E também tivemos aquele episódio de estudantes de medicina, também em Jogos Universitários, fazendo gestos racistas para outros alunos, negros também. Então, são futuros médicos, são futuros advogados que a gente está falando, são pessoas que vão cuidar da gente, né, e que vão julgar causas relacionadas a pessoas negras. Então, também explicita um problema grande do nosso judiciário, que é de maioria branca, e não sou eu que estou falando. Existe um censo feito pelo próprio judiciário para mostrar esse retrato de quem é que está julgando o Brasil. Por isso até que a gente não tem casos de racismo que vão adiante, né, de crimes. É um crime, considerado crime, mas ninguém é preso por racismo no Brasil, porque o judiciário também não é preto, não está envolvido, não sente na pele o que acontece. Então a gente traz essa discussão no Pretoteca, traz essa discussão aqui para a sociedade também, porque não é mimimi, né? Enquanto a maioria de pessoas pretas estiverem continuando a serem encarceradas, continuando a serem injustiçadas nas ruas, né? Continuando a sofrerem racismo, a gente precisa falar sobre isso. E é uma dor que ainda a gente enfrenta, a gente atravessa. Hoje com mais artifícios, né, o Renan? Conseguindo combater, conseguindo responder, conseguindo enfrentar. Mas ele ainda existe fortemente na nossa sociedade.